Biografia mostra um Salinger místico. Fã declarado de J. D. Salinger, americano Kenneth Slawensky manteve um site sobre o autor e o apanhador no campo de centeio. Durante 8 anos, trabalhou uma biografia. Resultado é o trabalho de um admirador, que demonstra respeito e carinho por seu biografado. Em se tratando de Salinger, este respeito é oportuno. A opção do escritor de viver recluso e evitar contato com a imprensa provocou aquele tipo de curiosidade sobre famosos que beira a sordidez. Slawensky não cai na tentação de vasculhar aspectos curiosos da vida de Salinger. O que parece estar por trás de toda a biografia é a vontade de contar como Salinger construiu sua obra. O respeito do biógrafo se reflete na estrutura do livro, concentrado no período em que Salinger era um autor desconhecido e não se escondia sobre os quase 50 anos em que o escritor se recolheu. Slawensky registra apenas os episódios que se tornaram públicos, como as lutas judiciais para proteger a obra, os casamentos e as reportagens feitas às escondidas, que irritavam o escritor e que o empurravam ainda mais para a reclusão. A juventude de Salinger, quando ele começou a escrever, é relatado com riqueza de detalhes. Estão lá as dificuldades na vida escolar. Salinger foi um estudante medíocre, desinteressado, que nunca concluiu a faculdade. A vida militar, suas primeiras e infelizes tentativas de ver um texto publicado, e a primeira paixão por Oona O'Neill, filha do dramaturgo Eugene O'Neill e futura esposa de Charles Chaplin. A experiência de Salinger na Segunda Guerra é relatada em detalhes. O biógrafo acredita que ela marcou a vida do autor e sua obra como nenhuma outra vivência. Como outras conclusões, esta pode ser lida com reservas, já que a interpretação que Slawensky faz dos fatos que encontrou. Salinger se enquadrou no padrão notado pelo escritor alemão W. G. Sebald nas populações e soldados diretamente atingidos pela guerra. Preferiu não comentar, registrar ou refletir publicamente sobre o que viu nos campos de batalha. Os relatos de Slawensky são baseados nos registros das missões da 4ª Divisão de Infantaria, que esteve em missões que poderiam ser classificadas como suicidas e, ao mesmo tempo, inúteis. Além disso, a divisão em que Salinger estava lotado participou do desembarque na Normandia e na libertação do campo de concentração de Dachau. Sobre este lugar, ele teria escrito: "Você pode viver uma vida inteira e não vai conseguir nunca tirar realmente o cheiro de carne queimada do seu nariz." A outra vertente de experiências que o biógrafo vasculha é a busca espiritual de Salinger, um judeu encantado com Jesus e que adotou preceitos zen-budistas. Aí começa um dos traços mais impressionantes da história desse escritor, que com poucos livros se tornou um dos grandes nomes da literatura do século XX. O reconhecimento público revolvia o ego de Salinger, ameaçando fazer desabrochar a vaidade, a afetação, e afastando daquilo que considerava cada vez mais importante, que era viver em um estado de oração ou de meditação constante. Para fugir do risco de se perder no mundo do ego, Salinger se afastou do mundo dos homens. A certa altura optou por também não publicar mais, para não ter que lidar com os editores, a imprensa e até com os fãs, diz Slawensky. A mídia, com seu implacável escrutínio e invasão de privacidade, levou Salinger a um grau de reclusão que ele não teria procurado por iniciativa própria, reforçando sua resolução de permanecer no anonimato, enquanto seu desejo de privacidade se tornava mais precioso para ele quanto mais difícil ficava de obter. John Lennon, quem diria? O livro que inspirou 3 assassinos e acabou com a vida de John Lennon. Ao longo da história,
muitos livros foram considerados amaldiçoados. Mortes em circunstâncias estranhas, assassinos em série ou desaparecimentos foram inegavelmente associados a várias obras ou escritores. Talvez um dos casos mais famosos seja aquele com o livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger, publicado no ano de 1951. Quando o trabalho foi publicado nos Estados Unidos, gerou polêmica na sociedade americana por tratar as questões da sexualidade, do alcoolismo ou da prostituição de forma provocativa e com vocabulário incomum na época. Enfim, essa polêmica que se tornou após sua publicação a única coisa que causado foi um aumento no número de vendas e na popularidade do trabalho. Nos anos seguintes, tornou-se mesmo o segundo livro de leitura obrigatória mais estudado nas escolas. Ao mesmo tempo, durante os anos 90, até 2005, O Guardião entre o Centro ficou em 10º lugar no ranking, a maioria dos livros lidos na América do Norte. Apesar desta popularidade inegável, este livro também possui um certo mistério e controvérsia, devido ao fato de que vários assassinos se envolveram ou estiveram envolvidos neste romance como a causa ou o gatilho de seus atos criminosos. O primeiro desses casos é o de Mark Davis Chapman, que, em 1980, matou John Lennon fora do prédio Dakota, em Manhattan. Depois de assassinar o famoso membro dos Beatles, o assassino sentou-se silenciosamente para ler uma cópia deste romance, até que as forças de segurança o detiveram sem oferecer resistência. Assim que o livro foi apreendido, os investigadores perceberam que, na parte interna da capa, Mark David Chapman havia escrito a lápis: "Esta é a minha declaração." Além disso, quando um depoimento foi feito, algumas horas após seu delito, o assassino assegurou que estava convencido de que a maior parte dele era Holden Caulfield, personagem principal do livro, e que o resto dele devia ser do diabo. O segundo caso relacionado ao livro aconteceu apenas um ano após o assassinato de Lennon. Nesta ocasião, as intenções do assassino não chegaram à aprovação de sua vítima, o próprio Ronald Reagan. John Hinckley Jr., que era o nome da pessoa em questão, tentou em 1981 acabar com a vida do presidente americano, atirando nele com uma pistola. A bala disparada por John Hinckley atingiu o corpo do presidente pela axila e alojou-se a alguns centímetros do seu coração. Finalmente, como já mencionamos, Reagan conseguiu sobreviver ao ataque. Enfim, o atacante afirmou repetidamente ao longo de sua vida que estava realmente obcecado com o livro nós estamos falando sobre. Finalmente, o seguinte caso aconteceu em 1989. Robert John Bardot assassinou a atriz Rebecca Lucille Schiffer na porta do seu apartamento, depois de assediá-la por 3 anos. Quando o assassino foi preso, ele também segurou uma cópia de O Apanhador no Campo de Centeio. Se o livro estava diretamente relacionado a esses eventos, é algo que não podemos garantir. Mesmo assim, o que fica claro é que sua simples presença nesses 3 casos nos obriga a pensar que, de uma forma ou de outra, existe uma relação com os fatos. Sem entrar em questões místicas ou esotéricas, podemos simplesmente afirmar que, às vezes, dependendo de quais trabalhos e em quais mãos, um certo desequilíbrio pode ser encorajado, ou encorajado que pode causar, como vimos, o assassinato de alguns de seus leitores. Esse livro é, na minha humilde opinião, um dos mais surpreendentes que existem, e não tanto pelo seu enredo, embora inclua aspectos importantes da adolescência e da sua psicologia, mas pelas circunstâncias que o rodeiam. Sem dúvida, portanto, uma boa opção literária para as futuras noites de medo que, pelas datas em que nos encontramos, mas ainda no mundo anglo-saxão,
estão entre e sobre nós. Achei aqui alguma anotação do próprio escritor, do Salinger. Há uma paz maravilhosa em não se publicar. É sereno, é calmo. Publicar seria uma terrível invasão da minha privacidade. Gosto de escrever. Vivo para escrever. Mas escrevo apenas para mim e para o meu próprio prazer. Não pretendo necessariamente publicar postumamente, mas gosto de escrever para mim mesmo. Pago por esta atitude. Sou conhecido como um tipo estranho e reservado. Porém, tudo que eu estou a fazer é tentar proteger-me e ao meu trabalho. Jeremy David Salinger, 1º de janeiro de 1919 a 1927, de janeiro de 2010. Conhecido como J.D. Salinger, escritor norte-americano que, segundo o filho Matt, escreveu durante 50 anos sem publicar. Declaração traduzida feita a Lance Forsberg, do New York Times, citada em Salinger, a biografia 2000 de Paul Alexander. Eu achei um outro artigo aqui falando sobre uma peça de teatro que investiga a vida e motivações do assassino de John Lennon após 40 anos. Romance escrito pelo nova-iorquino J.D. Salinger, 1919-2010, em 1951, narrando um fim de semana na vida de um jovem que tenta adiar um embate familiar após ser expulso do colégio por tirar notas baixas. O apanhador no campo de centeio. Entrou para a história como um dos principais títulos da literatura norte-americana, responsável por formar uma geração de jovens entre as décadas de 1950 a 1970. Contudo, a partir de 1980, a obra de Salinger teve sua segunda entrada na história garantida ao servir como coadjuvante no assassinato de um dos maiores ídolos da história da cultura pop ocidental, o ex-Beatle John Lennon, 1940-1980. O músico e ativista inglês morreu após levar 5 tiros na porta do prédio em que morava, em Nova York, disparados por Mark Chapman, um jovem bitomaníaco, nascido no estado do Texas. Chapman carregava um exemplar da obra de Salinger ao disparar contra Lennon. E ao longo dos anos, uma série de teses foram traçadas acerca da relação do romance com a vida, a personalidade e mesmo a atitude do assassino. Esse estigma em torno do livro e do acontecimento fascinou o ator Nicholas Trevigiano, que ao ler a publicação começou a traçar sua própria tese a respeito da relação Chapman-Salinger. Obviamente, a primeira pergunta ao começar a lê-lo era: por que isso? Questiona o artista que, a partir de então, iniciou um processo de pesquisa para um espetáculo que tentasse erguer pontes com a figura de Mark Chapman. Entre a ideia e a concretização do projeto foram 5 anos, com uma pós-graduação em psicanálise no meio. Eu me interessava cada vez mais pela psique humana. Dentre tantas descobertas e perguntas, uma delas era: como podemos ser tão parecidos e diferentes ao mesmo tempo? O que leva as pessoas a fazerem coisas abomináveis, como um assassinato planejado, por exemplo. A morte de John Lennon, principalmente pelo fato de ele ser um renomado pacifista, era uma questão sem respostas. Por que matar alguém que prega a paz no mundo? A psicanálise pôde me dar algumas possíveis respostas. Mas, como antes de mais nada sou um ator, minha vontade sempre foi levar ao palco aquilo que me aflige, que talvez possam ser questões dos outros também. Assim nasceu John e Eu, solo que estreou nesta quinta-feira, 18, com transmissão online via Zoom, e que traça o perfil e a história de vida do assassino Mark Chapman.
que se encontra em meio a uma crise existencial, poucas horas antes de cometer o assassinato que viraria o mercado e a cultura pop de ponta cabeça. A partir dessa premissa, Trevigiano desenvolveu a dramaturgia sob a assessoria de Juliana Sanches, que convidou o diretor Marco Antônio Pâmio para encenar a obra, dando continuidade a uma pesquisa de solos online iniciada pelo diretor em 2020, com o bem-sucedido Uma Mulher Só, estrelado por Marta Meola. Inspirado pela ideia de adentrar um universo particular e, ainda hoje, incompreensível de Chapman, Pâmio mergulhou na espreitada. Imediatamente aceitei. Pela ousadia da ideia e por não me esquecer nunca de onde eu estava e o que estava fazendo no dia em que John Lennon foi assassinado. Uma data que não se esquece jamais. A perspectiva que ele apresenta no texto, dando voz ao Chapman, sem jogá-lo, me soou um grande desafio. Resolvi encarar a empreitada, conta o encenador. Ator e diretor concordam que, embora em 2020 tenha completado 80 anos da morte do músico, a temática segue atual e pulsando na sociedade contemporânea. Justamente por ser essa data redonda e que coincide com este momento tão turbulento que vivemos mundialmente, nos provoca e nos conduz a uma reflexão sobre a natureza humana, no que ela tem de mais torta, insana, delinquente. Estamos cercados por insanidade e delinquência por todos os lados nesse país. Então, jogar uma lupa sobre onde essa insanidade pode chegar, assim como chegou no caso de Chapman, nunca vai perder a pertinência e a atualidade, conceitua Pâmio. Trevigiano complementa. O ser humano tem a enorme capacidade de não aprender com o seu passado. Todas as grandes perguntas do mundo vão continuar sendo feitas todos os dias, porque nós nunca teremos plenamente todas as respostas. Para mim, ouvir uma história velha de novo é repensar hoje aquilo que nunca vou elaborar totalmente. Acho que essa história carrega muitas coisas dos dias de hoje. Por exemplo, a insatisfação de ser simplesmente mais um na multidão é uma coisa muito atual. Mark preferiu ser alguém, aos olhos do mundo, da pior maneira possível. Mas ainda assim, para ele, era melhor isso do que o anonimato. As redes sociais hoje são um exemplo de como estamos absolutamente doentes com a nossa imagem. Precisamos ser alguém aos olhos dos outros, custe o que custar. O problema é que a construção dessa imagem é sempre mentirosa, uma versão melhorada de mim. E essa distância de quem eu sou e o que eu quero aparentar ser gera sofrimento. Nunca se falou tanto em depressão e ansiedade. A morte do Beatle, acredita Pâmio, ainda pulsa na sociedade contemporânea porque é repleta de significado e dá saudade e expectativa do que ele ainda poderia fazer. A morte de Lennon ainda é, 40 anos depois, algo irreparável e imperdoável. Ele era um ativista da paz mundial, antibelicista, um símbolo de que o projeto do ser humano poderia sim dar certo. E por isso nos faz uma falta gigantesca hoje, neste mundo cercado de ódio, doença e egoísmo. Ele ainda seria capaz de dar grandes lições à humanidade, além de preencher e elevar a alma das pessoas com suas canções. Realizada com recursos do edital do PROAC, emergencial da Lei Aldir Blanc, John e eu apresentou outros desafios para a dupla, que não só a investigação do texto. Tanto a linguagem online quanto a técnica que a cercam foram 2 pontos a serem contornados, principalmente por Trevigiano. No começo achei difícil. Teatro é arte ao vivo, então tudo soava meio esquizofrênico. Mas essa é uma grande habilidade nossa, adaptabilidade. Sempre vamos nos adaptar a tudo. No final, depois que eu entendi o código, depois que a internet estava turbinada, contratei 2 planos de internet com 2 operadoras diferentes, para não ter problemas nos ensaios.
tudo começou a ser muito prazeroso, a ponto de não sentir mais falta ou estranheza de nada. Foram ensaios incríveis, com um diretor e uma pessoa incrível, e a gente com muito prazer querendo contar aquela história para um público. No fim, o que fica é o prazer de podermos fazer aquilo que a gente acredita, de uma forma ou de outra. Romeo, contudo, enxerga a situação com mais distância. Embora concorde com a premissa do ator sobre a importância de se contar uma boa história. Esse formato sempre representa uma perda, pelo simples fato de não haver interação ao vivo do intérprete com o público. Chamamos o evento de peça para não nos desacostumarmos e não nos iludirmos um pouco de que o que estamos fazendo é teatro. Mas definitivamente não é. E é o que temos para hoje. Ter a pretensão de chamar a experiência de cinema também é um equívoco imenso, por não sermos capazes de competir nem de longe com os recursos técnicos dele. Ficamos à nossa, tentando contar bem uma história, comunicar uma ideia e, se possível, gerar alguma reflexão. Já está de bom tamanho. John e Eu está em cartaz com transmissão via plataforma Zoom de quinta-feira a domingo, sempre às 20 horas, em temporada que se estende até o dia 25 de maio. As apresentações são gratuitas, os ingressos podem ser retirados via Simpla, com até 1 hora de antecedência antes de cada sessão. A deste final de semana já está esgotada. Assassinato de John Lennon. John e Eu. John Lennon. Marco Antônio Pamil, Mark Chapman, Observatório do Teatro. Teatro online. Achei uma outra matéria aqui. Vou ler. O engano do homem que matou Lennon. Jurado de morte na prisão, Mark David Chapman recusa a liberdade condicional e ele é o autor do disparo que matou o ex-Beatle John Lennon em 1980. Nas mãos do assassino, um exemplar do apanhador no campo de centeio. Editora do autor, 1999, 208 páginas. The Catcher in the Rye, em inglês, de G.D. Salinger, teria sido o personagem do livro, segundo ele, que inspirou-lhe a cometer o crime. Grande parte de mim é Holden Caulfield. Outra parte deve ser o demônio, contou a polícia. Apesar de Chapman ter culpado parte do romance pelo sangue derramado, a rebeldia inaugurada na narrativa de Salinger está longe de estimular a barbárie. Logo após a morte de Lennon, as vendas do clássico dispararam, até firmar-se como best-seller e leitura obrigatória. Todo mundo queria saber quem era Holden Caulfield. O que tinha de tão curioso a ponto de esperar um assassinato? O personagem é um simples adolescente de 17 anos, recém-expulso do colégio por mau desempenho. É depressivo, mente e sofre com a própria instabilidade emocional. Tão inocente quanto as brigas nas quais se envolve, alimenta afetos e ódios, entre picos e quedas. Não tem sonhos concretos, nem planos para o futuro, apenas vontades passageiras. Tudo deprime, estado que alimenta ainda mais sua rebeldia. Nada em Caulfield inspira admiração, embora sua marginalidade não seja gratuita. No seu perfil desajustado, gerações de jovens continuam encontrando um espelho. Participam de sua angústia e criam coragem para assumir a própria impulsividade. Até os anos 1950, ser imaturo era sinônimo de fraqueza. O poeta francês Arthur Rimbaud, 1854-1891, escreveu que ninguém é sério aos 17 anos. Lá pela década de 1920, uma criança passava a ser adulta quando ganhava a primeira calça comprida, geralmente no Natal. Era motivo de orgulho para o presenteado deixar de ser um tolo inexperiente para cair no mundo como alguém de verdade. Largava a escola para trabalhar aos 14 anos.
no rastro da Revolução Industrial, pronto para casar-se e formar uma família. Num salto olímpico, pulava totalmente a transição da infância para a fase adulta. Em vez de viver a adolescência, se deparava com a pura responsabilidade. Mas a necessidade de formar adultos precoces perdeu sentido após a Segunda Guerra. Com o despontar do capital intelectual, os jovens puderam prolongar os estudos sem precisar trabalhar. Lá estavam eles, com barba feita, ocupados com festas e garotas. Nada de pressões sociais. Tudo que queriam era uma Coca-Cola com uísque, aqui e agora. Mas o comportamento imaturo ainda não tinha crédito na sociedade, quanto menos na literatura. A porta-voz da experiência, Caulfield vem para legitimar a rebeldia adolescente, intolerada pelas comunidades crescidas. Ocupou o vazio de identidade do começo do século XX, junto de ídolos como Elvis Presley. Música, moda e tribos urbanas passaram a ser instrumentos de autoafirmação. Assim a juventude ganhou o respeito adulto, oportunidade para que o apanhador no campo de centeio fosse compreendido. Salinger, ao escrever, não imaginava o estrondoso sucesso que viria. Se soubesse, talvez não tivesse sido capaz de criar um romance tão despretensioso e modestamente banal. Até porque levou uma vida semelhante à de seu personagem antissocial. A narração em primeira pessoa é repleta de gírias e expressões jovens. Fatos triviais, divagações, seguem sem respiro. É assim que o personagem vomita sua inocência. Embora transcorrido nos anos 50, o romance parece não ter época. Poderia ser adaptado tranquilamente para qualquer década posterior. A ausência de sinais do passado, exceto por uma máquina de escrever, evidencia que o romance não envelheceu, como ocorre com os clássicos estabelecidos. Agora seja um hino da revolta juvenil, O Apanhador no Campo de Centeio, também é lido por marmanjos. Não é preciso ser jovem para identificar-se com o anti-herói, rebelado contra a sociedade. Prova disso é que o cinema e a própria literatura criaram Caulfields mais velhos, igualmente intempestivos. Personagem de O Náufrago, de Thomas Bayard, chega à ruína interior ao deparar-se com o gênio do piano, Glenn Gould. Estar abaixo dele já é motivo para sentir-se um acidente de percurso. Na sétima arte, Stanley Kubrick repetiu a saga do Homem Rebelado. As obras-primas Laranja Mecânica, O Iluminado e Barry Lyndon recriam escórias humanas. Em nenhum momento, contudo, o livro de Salinger faz apologia à violência ou ao ódio. O cartão verde para a rebeldia não justifica qualquer crime, ao contrário do que entendeu o assassino de Lennon, e levou ao pé da letra as revoltas passageiras do personagem, das quais o próprio se arrependeria. Ao contrário do criminoso, Caulfield não sofria de esquizofrenia e doença mental. Chapman teria se inspirado em qualquer símbolo da incompreensão jovem para justificar seus demônios. Além disso, o personagem encontra os primeiros sinais do equilíbrio no amor pela irmã caçula, Phoebe, quando ela lhe instiga a pensar no que gostaria de fazer no futuro. Caulfield se imagina observando crianças brincarem em um campo de centeio, atento para apanhá-los antes que caiam em um abismo. É o que deseja ser. Um trecho do livro reflete esse ritual de passagem. O homem imaturo é aquele que quer morrer gloriosamente por uma causa. O maduro contenta-se em viver humildemente por ela. Desponta aí o senso de proteção que o faz desistir qualquer maluquice. Seus planos de fuga eterna vão por água abaixo, diante de uma criança que o imita. Alguém precisa tomar as rédeas da loucura, sentir-se responsável pela ordem. E precisa ser ele. Nasce um novo Caulfield, feliz e sereno. Mesmo indiferente sobre o futuro, longe das pressões da fase pré-adulta,
ganhar dinheiro, escolher uma profissão. Certamente, Caulfield tardaria para definir socialmente. Mas, por outro lado, estaria longe de tornar-se um médico frustrado, um advogado antiético, ambos produtos precoces da modernidade.